A gente faz de tudo para mudar, não faz? E aí, quando aparecem esses processos de mudança, a gente sente medo de mudar. A gente sente medo de sentir, a gente sente medo de amar, a gente sente medo de ser feliz, a gente sente medo de sentir medo. Boa noite, boa noite. Como é que vocês estão, meus queridos? Vamos começar de novo. Boa noite para todos. Como é que vocês estão? Como eu estava falando, hoje essa live vai ser uma live polêmica, porque nós vamos falar sobre dois assuntos que realmente pega para quem gosta de falar sobre essas questões do nosso ego, tanto a questão da coragem como do medo. Pega bastante. São dois temas, né? O oposto um do outro, como yin yang. Sempre trabalhando nessas energias que a gente trabalha em coesão criacional, que não existe nem luz nem trevas, né? Mas que a gente pode dar um equilíbrio, um composto de energia que vai mexer realmente. E como a gente tem falado nas lives, gente, é para limpar. Por isso que tem que manter as frequências bem alta. Faz stop, para, respira, vê onde que você está. Vai tranquilizando a alma e o coração. Reconectou? Reconectou. Sabe? E aí, nesse processo, vai se reintegrando com a tua verdade. Vai purificando seus pensamentos. Vai acessando essa informação do coração. E daí, quando a gente está muito mal, a gente pede orientação e essa energia vem. Quando estamos conectados com essa energia, não só da Terra, mas como da nossa frequência de amor mesmo, que conecta a gente. Então é sobre isso que nós vamos falar, que já estamos falando e que vamos aprofundarmos mais. Meus amores, assim, hoje a live, todo final de mês eu fazia uma live de perguntas e respostas, né? E aí acabou que é uma correria danada. E eu acabei meio que esquecendo da live de perguntas e respostas, quase que eu postei hoje, mas eu queria entrar nesse tema com vocês, que é um tema que é necessário ver antes do dia 15 de maio, para que nós possamos limpar determinadas frequências ainda que impede a nossa manifestação através dessa energia de coragem, gente. E aí, como eu disse, é uma dualidade muito grande do que é coragem, do que é medo. Então, se vocês tiverem alguma pergunta, vocês também podem fazer em relação a esse tema, porque ele abrange muita coisa. Porque quando a gente fala de coragem, né, tem N coisas que nós poderíamos citar sobre coragem, assim como a gente poderia citar em relação ao medo. E quando tudo se equilibra, nós conseguimos manter o nosso medo e a nossa coragem num processo muito equilibrado, onde vai impulsionar nossa frequência para que a gente reintegre a nossa consciência com os fragmentos superiores de nós mesmos, que seriam os nossos eu superior, e seguimos adiante. Olha lá, hoje eu superei um medo. Que legal! Parabéns! Você gostaria de compartilhar com a gente? Para que eu possa também incluir aqui na live? Então, meus amores, o medo e a coragem é uma faca de dois gumes que nós podemos fazer comidas maravilhosas. Olha que alinhado com o tema, completamente. Né? Porque é um fluxo, sabe? Quando a gente está surfando literalmente nas energias de quinta dimensão, quarta dimensão, quando nós integramos a nossa mentalidade com o que nós chamamos de egrégora, a gente consegue realmente
meio que surfar junto à mesma onda. Então, como a gente está trabalhando todas as quartas-feiras aqui essa energia, sim, é bastante plausível que nós possamos sentir e manifestar o que quase todas as pessoas aqui no grupo estão sentindo e manifestando. É uma vibração, gente, é uma egrégora, é uma sintonia. E aí nós chamamos de conexão, coesão, e a questão também da conexão através da rede eletromagnética planetária, que com essa frequência a gente consegue realmente sintonizar as nossas energias. Certo? Meus amores, o que eu vou falar para vocês do medo, né? Por que a gente sente medo? Porque nós queremos tanto a nossa mudança, a gente faz de tudo para mudar, não faz? E aí, quando aparece esses processos de mudança, a gente sente medo de mudar. A gente sente medo de sentir, a gente sente medo de amar, a gente sente medo de ser feliz, a gente sente medo de sentir medo. E fica tão complexo ter medo, de sentir medo, que foi o que eu coloquei no post hoje. Tenha tanta coragem a ponto de você fazer o seu medo saber que você não tem mais medo. Porque é só uma inversão de valor. E aí, por que a gente sente medo? Porque, na realidade, a gente está tentando se proteger e a nossa mente, por incrível que pareça, ela está condicionada a nos proteger de qualquer coisa que possa nos magoar, nos ferir, nos machucar. Então, ela vai criar um processo de proteção. Só que com esse processo de proteção, às vezes até em relacionamentos, no amor, gente, a nossa mente, ela lê que talvez no futuro muito, muito longínquo, ou talvez nunca, mas ela lê que talvez se você se relacionar com tal pessoa, num processo lá na frente, você acabe se machucando. E automaticamente a nossa mente, ela vai causar um bloqueio para que a gente não se apaixone por aquela pessoa, para que a gente não goste daquela pessoa, para que a gente se afaste daquela pessoa, por medo desse envolvimento, de um futuro rompimento. E aí, o medo de ter e perder é maior do que a vontade e a coragem de ser feliz e viver esse relacionamento. É que as pessoas perguntam bastante de relacionamento, então eu vou tentar colocar as questões de relacionamento para ficar legal para quem pergunta. Então, muitas pessoas deixam, às vezes, de amar e serem amados, gente, porque eu estou tentando me ajeitar aqui no meu sofazinho, que o meu estúdio está diferente aqui hoje. Porque como é que eu posso me envolver com uma pessoa que possivelmente no futuro próximo eu possa me apaixonar muito por ela, posso gostar muito dela, e aí a gente briga e termine, não dê certo esse relacionamento, e aí eu vou acabar sofrendo, eu vou acabar me decepcionando, eu vou acabar sentindo dor por esse rompimento. Então, é melhor que a gente sabote esse processo já antes de você conhecer a pessoa, de você ter um relacionamento de amizade com a pessoa, porque a sua mente, por si só, ela já diz, não vamos ser amigos dessa pessoa, porque se a gente se envolver como amigo, aí você vai se apaixonar. Se você se apaixonar, você vai perder essa pessoa. Se você perder essa pessoa, você vai sofrer muito. Então, não vamos nem começar nenhum tipo de envolvimento, relacionamento, amizade
ou qualquer coisa que possa nos levar a esse final cruel, que possa estar direcionado dentro dessa energia. E incrível, gente, a nossa mente, ela faz isso com a gente. Na melhor das intenções, ela tenta nos proteger de qualquer possível problema que possa acontecer. E isso basicamente gera o medo. Tudo bem até aqui, meus amores? E definiu o conceito de sabotagem, verdade, que não deixa de não ser uma sabotagem, não é mesmo? Porque a gente acaba se sabotando. Exatamente, você começa a ver um filme pelo final, você vai criar um futuro que seria uma cocriação, que de repente, se você até se envolver realmente nesse relacionamento, todas essas questões que você criou vão acontecer, porque foi cocriado. Não é mesmo? E aí vem todas as regras da cocriação, se você fizer uma vez, manifestar através do pensamento, das emoções, da sua energia, você vai acabar manifestando de novo, atraindo novamente. Fica um ciclo, tá? Gente, isso é para sempre, não importa qual iluminado você é, quantos livros leu, quantos anos você é espiritualizado. Isso é um processo diário. É um processo diário, né? Porque quando às vezes você controla o equilíbrio, que equilibra determinados medos, aparecem outros. Então a gente tem que estar sempre consciente disso. E não deixa de não ser uma sabotagem da mente, que obviamente nós não percebemos que isso está acontecendo dessa maneira, correto? Vocês não concordam? Você não vê a tua mente falando dentro da sua cabeça. Ai, não faça isso, não faça aquilo. Certo, gente? Vocês não concordam? Mas está acontecendo naquele momento. Está acontecendo esse processo de você saber que a sua mente está te sabotando. E você começa a sentir que essa sabotagem não é legal. Por quê? Porque você vê que poderia estar fazendo coisas muito legais, poderia estar desenvolvendo projetos mais ambiciosos, mais audaciosos, que você poderia estar explorando determinadas áreas da sua vida, determinados amores, pelo menos se dando a oportunidade de se entregar a conhecer pessoas, mas não de uma forma com conotação sexual apenas, que você conheça aquela pessoa, conheça o que ela sente, o que ela gosta, se apaixonar pela pessoa e não pelo que a pessoa representa para você. Não é mesmo? E aí seria mais fácil nós trabalharmos essas questões do medo, que na realidade é a nossa mente tão corajosa na defesa de nos proteger, que ela acaba gerando o medo. E quando nós não sentimos esse medo, são as pessoas extremamente audaciosas, ou então elas sentem até medo, mas é aquela coisa, o que eu tenho a perder, não é mesmo? Então eu vou dar algumas dicas para vocês hoje, que é legal que vocês levem em consideração e analisem durante essa semana, para que nós possamos fazer essa pequena, né, por causa que é uma live e tal, então uma limpezinha básica até que a energia da próxima lua cheia entre. Padrões de pensamento. Sabe o que é padrão de pensamento, gente? É que a gente gosta de voltar no passado. A gente gosta de viver a mesma história. A gente gosta de... um grande mestre meu falou assim, a gente só tem duas escolhas. Ou você é o herói ou você é a vítima. Então, você tem que meio que escolher. Se você é a vítima,
Aí você não reclama. Se você é o herói, aí você vai, né, passar pelas suas batalhas internas, pelas suas questões pessoais, mas você vai tentar, pelo menos, né, vencer, tentar lutar. Então, nós temos que ver que alguns padrões de pensamentos que todos nós temos, que é aquilo que a gente vem falando na live, que vem lá da nossa infância, que vem lá dos relacionamentos que levamos pé na bunda, que é um dos motivos pela nossa mente tentar nos proteger. Porque existe esse padrão de pensamento, padrões de pensamentos, onde já houve essa dor. Houve uma entrega de amor muito grande, houve uma entrega até de reconhecimento de outras existências, que nós chamamos de almas companheiras, almas gêmeas, que a gente já falou sobre isso em outra live. Quem não assistiu tá lá, onde essas almas companheiras e gêmeas já conviveram em outras vidas, se reencontram nessa existência para fazer um resgate de amor. Nem sempre o plano dá certo, como as almas combinaram que ia ser. Existe esse processo de ajuste, mas às vezes ocorre que não é bem sucedido o plano e há um pouco de sofrimento nesses relacionamentos. A não ser que ambas as partes estejam num processo evolucionário muito parecido e que eles consigam se auto moldar, mas não é moldar, é sabe, é um encaixe, tipo um legozinho. Eles vão se encaixando até que as pecinhas comecem a fazer sentido de uma construção mais produtiva. Então, nesse momento, talvez relacionamentos anteriores, onde houve muita entrega e houve muita decepção, houve muita raiva, traição, com certeza, num processo futuro, sua mente vai dizer para você que isso é perigoso. Vocês compreendem, gente? E por isso que as pessoas hoje não estão se apaixonando, elas não estão se entregando, elas não querem um relacionamento mais sério. Elas querem algo muito superficial, até porque tem grande quantidade de escolhas, né? Obviamente, não vamos entrar nesse quesito hoje, mas obviamente a internet, né, as redes sociais, auxiliaram muito a se tornar um grande catálogo, onde você pode escolher, mas eu acho que a questão de amor, as pessoas realmente elas não querem se entregar para um relacionamento quando elas podem ter vários relacionamentos. As pessoas estão realmente com medo de se envolver, tanto mulheres como homens. Então, nós temos realmente que ouvir a nossa mente, mas ao mesmo tempo nos permitir e ter a coragem de se entregar para que nós possamos nos conhecer, pelo menos, gente. Para que volte, pelo menos, sabe? Eu fico vendo assim, como é que era o cortejo antigamente, né? Os meninos chamavam a gente para ir no cinema, depois a gente ia no cinema, daí saía, sabe? Era tão legal e havia toda aquela expectativa, né? Que o melhor da festa é esperar por ela, não é mesmo? Então havia todo aquele romance, a gente namorava, era legal, tinha o pai proibia que tinha que chegar às 11 horas e tal. Existia toda, né? Um Romeu e Julieta nas histórias. E hoje se perdeu muito disso. Então, obviamente, o nosso coração, depois de muitas decepções, muita traição, muita raiva, obviamente, ele vai se precaver de entrar num outro relacionamento. E eu estou falando de relacionamento hoje porque eu sempre pego um item que as pessoas me perguntam no direct, mas obviamente a gente está falando disso para o dinheiro, nós estamos falando disso para a saúde, certo? Então, pessoas que ficaram muito doentes, obviamente, também vão sentir medo de ficar doente.
E quando se cria, porque a mente vai dizer não saia na chuva, que se você pegar chuva você vai ficar doente, nós vamos ficar doentes, nós vamos voltar aquele padrão de dor, vamos tomar injeção. Então a nossa mente, ela diz não saia na chuva. E talvez você nunca tome um banho de chuva por medo de ficar doente, quando na realidade aquilo talvez te desse um quantum de vida maravilhoso e conexão para que você fique mais vivo, mas é livre-arbítrio e a gente precisa se arriscar. Mas para isso a gente precisa ter coragem de se arriscar. Coragem de ouvir o nosso medo falando na nossa cabeça e tentar apaziguar o nosso medo com a nossa coragem. Dizer para o nosso medo que ele não precisa ter medo, porque a nossa coragem vai ajudar a ele para que ele também não sofra. Porque quem sente muito medo sofre muito, tá, gente? Quem não, né? Mas sentir medo, às vezes, faz realmente a gente abrir mão de muitas coisas que a gente podia estar fazendo, muitas coisas que a gente podia estar realizando e manifestando, porque o que as pessoas vão pensar de mim, o que elas vão falar de mim, como é que elas vão se posicionar comigo. E, na realidade, independente do que você fala, as pessoas vão falar, elas vão se posicionar. Então, o não você já tem. Vamos tentar o sim. E para tentar o sim, nós precisamos estar nesse maravilhoso quantum de coragem de dizer para o nosso medo que ele não precisa mais sentir medo. Certo? E é maravilhoso quando a gente chega nessa consciência. Porque a gente vai com medo mesmo. Você acorda e você diz, eu estou com medo, mas eu vou com medo mesmo. E quando você vai com medo e você realiza aquilo que você desejava, que você estava com medo, mas que deu certo, é uma sensação maravilhosa. É uma sensação de vitória mesmo, não contra o seu medo, mas é uma vitória de você ter relembrado o quanto corajoso você é e sempre foi. Mas por todos esses problemas, por todas essas questões, por todas essas situações que causaram tanto sofrimento e dor, acabamos esquecendo como somos corajosos. Eu já penso assim, né? Porque eu vejo o ser humano de uma forma muito grandiosa, na realidade, né? Como se eu não fosse ser humano, né? Mas vocês entenderam. E eu vejo assim, o ser humano ele é tão corajoso porque, como psicoterapeuta, a gente escuta bastante coisas, né? A gente escuta a vida das pessoas, a dor, os medos, as angústias, né? E aí é tão interessante porque aí elas falam assim, ah, mas eu tenho medo, Rô. E aí eu fico pensando, meu Deus, você acorda cedo, você passa por tudo isso, né? Você tem filhos, tem marido, você trabalha, você aguenta teu chefe, você aguenta teu trânsito, você aguenta sogra, prima, cunhada, o gato, o cachorro, e você está dizendo para mim que você tem medo? Não é mesmo? Gente, alguém que faz tudo isso é super corajoso. Porque ele vai levantar de manhã cedo e na cabeça dele ele tem que dar conta disso tudo, mas ele não sabe se vai dar conta disso. E ela dá conta, ele dá conta. E no final da tarde você nem se toca o tanto de coragem que você teve que ter para fazer tudo isso que você fez hoje mesmo. Nesse dia aqui que a gente está conversando. Você tem noção, desde a hora que você levantou de manhã, pensa bem, ó. Desde a hora que você acordou, você abriu o seu olho, você olhou meu stories de bom dia e você começou teu dia. Quanta coisa você fez hoje, meu querido, minha querida. Sim, não é? Quanta coisa você fez até agora?
Você está na live aqui comigo ainda. Sabe por quê? Porque você acredita em você. Porque você é corajoso de olhar as coisas que necessitam ser resolvidas, necessitam ser limpas, para que você possa manifestar todas as suas cocriações, né? Então, meus amores, eu vou dar umas dicas para vocês aqui, só que eu anotei porque eu fico falando e eu acabo me empolgando, vocês sabem disso. Então, então nós vamos assim. Primeiro, quando você se sentir muito, muito, muito com medo, para que a gente comece a achar a raiz daquilo que necessita ser acarinhado, porque quando você descobrir o teu medo, você vai fazer um trabalho de perdão com ele, né? Obviamente. Porque atrás da pessoa que está sentindo medo, vamos pegar o relacionamento de novo como exemplo? Pode ser? Então, o relacionamento. Certo? Como é que a gente vai fazer? Quando a pessoa está com medo de se relacionar, é porque, na realidade, ela passou raiva, ou passou traição, ou ela passou decepções, certo? Como a gente já falou. Então, por trás do medo está outras questões, não é? Então, nós vamos ter o medo, só que atrás do medo de se envolver, de se relacionar, tá a decepção, tá a traição, tá a raiva. Então, não é só o medo seria o escudo principal que está na tua frente. Mas que quando nós vamos parar e perguntar por que eu estou sentindo medo, nós vamos nos deparar com essas questões que estão atrás do nosso escudo. E aí esse escudo de medo vai mostrar outras questões que não é só, eu estou com medo de me envolver. Você está com medo de se envolver por uma lista de questões que aí realmente entra algumas coisas de vidas passadas, né? Mas não é o tema da live de hoje. Então, primeira coisa que nós vamos fazer para avaliar a raiz desse medo e se libertar é por que eu estou com medo. Por que eu estou com medo? Então, nós vamos fazer 3 perguntas, tá? Nós vamos fazer uma lista primeiro de tudo que nós sentimos medo, gente. Você vai fazer lista assim, desde medo de barata, medo de rato, medo de se afogar, medo de trovão, medo, sei lá. Você vai fazer de morrer, medo de ser atropelado, medo do avião cair, de elevador. Eu tive muitos clientes que tinham medo de elevador. Então, você vai fazer uma lista do que você tem medo, tá? Faz por escrito, se você quiser depois avaliar. Você pode fazer isso com calma. E você vai analisar todos esses seus medos, mas de uma forma assim, bem crua, assim. Você olha e fala, medo de rato, medo de cobra, e faz essa análise fria mesmo da questão dos medos que você tem, certo? Aí, você vai pegar todos esses motivos que você conseguiu definir e você vai perguntar por que você está sentindo medo. Vamos falar do relacionamento para eu ficar no foco. De se relacionar. Fora esses motivos que eu já falei. A entrega, medo do desconhecido, medo do futuro, certo? Então vamos fazer um exemplo. Eu tenho medo de me relacionar porque eu vou me machucar, né? Então você vai responder para sua mente que supostamente machucado você já tá, né? Que talvez seria muito legal se dar uma oportunidade de conhecer as pessoas, de conhecer alguém, desenvolver uma amizade e quem sabe no futuro acontecer algo, um relacionamento, mas que você conheça aos poucos,
essas pessoas que você vai encontrar e que a tua carência não permita que você entre num relacionamento que vá te proporcionar as mesmas questões, que são os padrões, pensamentos repetitivos e a questão da cocriação. Vai repetir? Vai acabar repetindo, sim. Então, primeiro, identifica todos os medos que você precisa. Então, pega um item, se for relacionamento, identifica todos os medos que você sente de se envolver, identifica o porquê que você está com esses medos, faz essa pergunta, e aí, se for, eu tenho medo de me machucar, eu tenho medo do futuro, eu tenho medo das mudanças, você vai conversar amorosamente com a sua mente, com o seu medo, e justificar para ele o porquê que está tudo bem vocês tentarem ou passarem por essa situação. Entendeu? Entendeu, gente? Então, ó, o motivo para que haja essa mudança é que nós mostremos ao nosso medo que está tudo bem ele sentir medo, mas que existe uma alternativa, que aí realmente seria um estado de consciência de co-criador, onde existe essa realidade que já está plasmada através de formas, pensamentos, padrões negativos de infância, certo? E que é aquilo que a gente trabalha todo dia para limpar e liberar. E nós vamos criar essa nova energia, essa nova frequência, onde nós vamos poder optar, como nós já estamos fazendo, por essa nova energia. Até aqui tudo bem, gente? Sim. E aí, esse seria o motivo, a mudança para um padrão mais positivo, um padrão mais amoroso comigo mesmo, certo? E como que nós vamos falar, então, para a nossa mente, qual é a ação que ela vai tomar? Amor próprio. Amor próprio para quê? Para que você não se submeta a relacionamentos abusivos e tóxicos, para que você saiba o seu valor, para que você, quando encontre uma pessoa, você esteja consciente das qualidades que ela tem, as suas qualidades, para que haja um acordo entre ambas as partes, mesmo que seja questões de vidas passadas, elas têm como como dar uma entonação positiva para que ambas essas frequências vão para a mesma direção, certo? E aí as probabilidades do medo se manifestar é muito, muito menor do que quando você não tem essa consciência. Tá bom? Vocês entenderam, gente? Ficou mais ou menos claro? É como se você fizesse um processo de terapia interna entre a tua coragem e o teu medo, onde a sua coragem vai ser o coach para o seu medo. E todas as vezes que seu medo der uma desculpa para você, que ele não quer se envolver, que ele não quer fazer aquilo, que ele tem medo, você vai entrar num processo amoroso com ele e explicar as ações que você vai tomar, as precauções que vai haver dessa vez, para que você não sofra a repetições de padrões repetitivos e negativos que você já vivenciou durante tanto tempo. É onde você vai dizer
Ó, vamos falar de dinheiro, que é duas coisas que pega, né, gente? É dinheiro e relacionamento, né? Então vamos falar de dinheiro. Mesma coisa para dinheiro, certo? Tem um monte de cliente meu que, na realidade, eu também tive muito tempo da minha vida medo de ganhar dinheiro por N motivos. E são motivos até que se para e se fala, gente, que loucura, né? Medo de ficar rico e ter que dizer não para parente. É medo de ter dinheiro e não saber o que dizer para as pessoas. É medo de trocar o carro e o que, que as pessoas vão falar. É medo de ganhar muito dinheiro e as pessoas achar que você está roubando. São N crenças limitantes em relação ao dinheiro que às vezes, gente, acaba criando inconscientemente o mesmo looping mental que eu falei sobre os relacionamentos. E acabamos boicotando a nossa realidade financeira, acabamos boicotando tudo de bom que poderia acontecer na nossa vida. Exatamente, vai ser um tipo de negociação entre a sua coragem e o seu medo, sabe? Quando o seu medo falar, eu não quero, até a academia, gente, a mesma coisa, eu não quero malhar, né? Por quê? Porque eu tô com preguiça, daí a sua coragem vai dizer assim, olha, dona preguiça e seu medo, hoje nós vamos malhar porque é mais legal ficar saudável, que não é nenhuma questão de estar malhado, sarado, é ser saudável, é uma questão de saúde, do que a gente ficar com medo de não conseguir. Então tem gente que não vai na academia, não malha, por quê? Porque tem medo que não consiga alcançar o resultado que espera, gente. Sabia? Medo que não vai conseguir fazer os exercícios, medo que vai passar vergonha, é medo que não acaba mais, meu Deus do céu. E a gente daí vai dar um up de ânimo, de coragem no nosso medo. A gente vai dizer, olha, você pode até dar uma enganation no medo. Você pode dizer assim, olha, a gente vai malhar hoje, mas se a gente não gostar, a gente não vai amanhã, mas amanhã eu vou te levar de novo para você ver que não é tão ruim. E você vai fazendo, sabe? É como se fosse uma criança que você vai dando aquela, né? Ensaboadinha ali todo dia, vamos ali, vamos ali, vamos ali. E você vai fazer isso com o seu medo até que você consiga realmente chegar a um equilíbrio, gente. Equilíbrio. Um equilíbrio onde você vai ter medo, mas você vai ponderar sobre as questões positivas desse medo. Você vai dizer realmente isso é perigoso, então faremos de uma forma mais segura, mais consciente. De novo, para relacionamento, não vou me entregar amorosamente, loucamente para essa pessoa que eu não sei quem é, porque, né, eu tô carente, eu tô triste, eu tô deprimido. Então vamos conhecer, vamos rir juntos, vamos, né, fazer coisas pelo menos algumas vezes juntos antes de você entrar nessas paranoias de que você vai se relacionar e sofrer. Aí já cria um processo de cocriação entre os padrões negativos do passado, todas as vezes que você passou por essa situação, dispara campo eletromagnético, bum, né? Pensou, falou, não, não vai dar certo, aquela coisa, praxe de cocriação, vai sentir, vai criar campo eletromagnético, vai atrair de novo, gente. E assim é. Então, vamos ter coragem para também fazer o trabalho de perdão com o nosso medo, certo? Que quando a gente começa a fazer esse trabalho de perdão com o nosso medo, a gente também vai conseguir se reconhecer de uma forma mais positiva, tá? Então, né? É bem isso. Quer me enganar? Logo eu que fui criado na volta, eu compro. É bem isso, né? E nunca voltou para comprar, não é mesmo? A gente faz isso também, até hoje, não faz? Tem que se tocar também, né? Então, meus amores,
Eu ia postar uma meditação hoje que é sobre esse assunto e é uma meditação que eu aconselhei fazer 21 dias, é onde a gente vai se conectar com as energias de Gaia e nós vamos fazer esse trabalho onde, presta atenção, essa meditação é mega power. Essa meditação ela foi canalizada, trazida em 2013, 2014. Então eu estou tirando trechos das meditações que eu fazia lá na Angel Garden, com a mesma energia, com a mesma frequência, só estou fazendo elas mais curtinhas. E essa é do raio azul, para trazer a frequência da coragem a nível celular. Aconselho que vocês façam esse processo de 21 dias. Ela é muito, muito realmente poderosa, onde aquele dia, naquela meditação, houve esse... É um presente, eu vejo como um presente, que é uma ativação para que você consiga ouvir o seu coração. E você vai fazer essas perguntas por 21 dias para o seu coração. E o seu coração vai responder para você acordado ou dormindo. Eu lembro que na época que a gente fez essa meditação, muitas pessoas conseguiram muitas respostas, que foi muito legal. Então agora, nessa frequência que está, né, das energias de coesão criacional, deve estar bem acelerado, então eu acredito que vocês consigam realmente muita informação com esse processo. E eu acredito que vocês vão gostar bastante, tá? Então esses textos que eu estou postando também no YouTube estão todos registrados agora. Então são textos registrados da minha autoria, através dos processos de canalização que a gente fazia na Angel Garden pessoalmente. Então, meus amores, eu espero que vocês aproveitem bastante essas meditações que eu vou começar a postar agora no YouTube, que vão ser sempre a base desses textos que já existem e que eu estou trazendo de uma forma mais, né, prática, mas que tem a mesma conotação de energia que tinha naquele momento. Certo? Meus amores, que eu adoro falar sobre coragem, né? Mas sempre quando se fala sobre coragem, a gente acaba pegando no calo do medo e aquela coisa, ai, mas eu tenho coragem, né? E o que é coragem para você? Pergunta isso também, gente. O que é coragem para você? É que nem o amor, que nem o medo. É diferente para todo mundo, né? Às vezes a coragem para mim não é a mesma coragem para você, e a coragem para você não são as mesmas coragens para mim. Não é? Então também temos que ter essa consciência do que é ter coragem. Então sempre que eu posto nos stories, vai, tenha coragem, é dentro do teu mundo, né? Não é a minha coragem, eu vou fazer. Não é, gente, é dentro daquilo que você está vivendo. Mas essa questão de relacionamento eu vejo assim que realmente está pegando muita gente, onde as pessoas se gostam, até se reconhecem como irmãs de almas, como companheiro de almas, até almas gêmeas, elas se reconhecem, gente. Mas elas estão com tanto medo de se envolver, tanto medo de se magoar, tanto medo de sofrer, que elas sabotam e boicotam a sua felicidade muito antes de saber se ia ser feliz. E nisso, muitas almas que deveriam estar unidas nesse momento, muitas almas que deveriam estar fazendo um trabalho juntos em energia, até pelo planeta, estão afastados, estão sofrendo, estão deixando de cumprir uma tarefa muito bonita, que é a unificação das energias em alma, por medo. Não é? Mas daí tem coragem de fazer um monte de coisa que às vezes a gente até se assusta, né? A coragem que o cara tem de fazer determinadas coisas e ele não consegue falar para a pessoa que ele gosta o que ele sente. Até com medo de ficar vulnerável e ser maltratado. Então eu tenho medo de abrir meu coração também e ficar vulnerável, e daí de repente você vai usufruir dessa informação de que eu gosto de você contra mim, sabe? E as pessoas nos relacionamentos estão
passando por muita coisa nesse momento. Por que você riu alto? Porque é isso mesmo, gente. Hoje em dia, para amar, tem que ter coragem. Para viver, tem que ter coragem. Para você falar o que você sente, tem que ter coragem. Para você falar o que você pensa, então, meu Deus, né? Tem que ter muita coragem. Acordar cedo de manhã tem que ter coragem. Malhar tem que ter coragem. Não é? Mas é isso que eu estou falando. O que é coragem para você, o que é coragem para mim, né? Então vamos também levar em consideração o nosso mundo dentro do nosso limite, dentro das nossas questões. Como é que nós podemos fazer isso de uma forma muito positiva para nós mesmos? Diz que nós mesmos não pode, né? É um pleonasmo, é repetição de palavra. Mas eu não falo muito bem português, já falei isso para vocês. Pessoa tem coragem de fazer coisa pior. Olha, tem mesmo, viu? Porque eu vejo gente fazendo tanta coisa que eu olho e falo, gente, como o cara tem coragem de fazer isso? Com tanta eloquência. Como é que ele pode ter aquela atitude com tanta eloquência, com tanta coragem, né? Com tanta determinação, entusiasmo. E aí, às vezes, a pessoa não consegue dizer, conversar com a pessoa que ela gosta de verdade, abrir o coração e pelo menos tentar, não é mesmo? Mas é o que é. É frase, né? Já. Frase lenda é o que é, gente. Não tem muito o que dizer. Agora nós estamos nos conformes das transições planetárias. Muitas coisas maravilhosas vão acontecer, muitas coisas não tão maravilhosas também vão acontecer. Depende do grau de conhecimento, depende do grau de conhecimento dentro do teu próprio coração em relação às questões planetárias. As questões planetárias, as pessoas perguntam também, é a mesma coisa, gente. Cada um tem um mundo, cada um tem as suas cocriações, cada um tem os seus medos, as suas coragens. Então, a transição planetária é diferente para cada pessoa. A transição planetária, nesse momento, é a que eu hoje ainda até vi, eu ri, a questão do portal, né? Esse portal agora do eclipse é o mais importante. Aquilo que eu já disse anteriormente, gente, os eclipses e os portais, eles acontecem todos os dias, eles são muito importantes. Eles enaltecem aquilo que temos dentro do nosso coração, aí da nossa mente. Então, se nós estivermos numa frequência legal, de quarta, quinta dimensão, num processo de paz interno, você nem precisa pensar nisso. Você vai ser inserido automaticamente, porque você vai ser puxado para essa frequência. Você não vai querer se conectar, ele vai puxar a tua frequência, porque você já está naquela energia de abertura multidimensional, sabe? Então, os portais são importantes, são importantíssimos, dá para você fazer muita coisa legal, dá, assim como dá para fazer muita coisa também não muito legal, porque é uma energia, e energia não tem nem certo nem errado, é positivo, negativo, se tiver em equilíbrio, é perfeito, não é mesmo? Então, meus amores, eu acho que é isso que eu tinha a falar sobre relacionamento hoje. Foi bem legal. E as pessoas perguntam muito de relacionamento, então acho que as dicas de relacionamento hoje vai dar uma luz aí. Quero agradecer pelo teu tempo aqui comigo, muito gentil, muito legal da sua parte me dar esse momento precioso da sua existência para estar aqui compartilhando comigo a tua coragem para amanhã acordar, questionar aquilo que necessita ser mudado no seu coração, fazer as mudanças necessárias para que você seja sempre vitorioso, não esquecendo da tua coragem. Então, quem pegou as dicas de relacionamento hoje, gente, façam bom proveito. Gratidão, gratidão, gratidão. Até a semana que vem. Meus amores, a vibe aqui é ótima. É ótima. Tá bom, meus amores? Vamos trabalhar internamente. Muitas coisas boas estão para vir, então vamos focar naquilo que nós podemos manifestar todos os dias, um pouquinho de cada vez, um pouquinho todos os dias.
e no final do ano nós teremos grandes mudanças, no final da semana teremos grandes mudanças, no final do mês teremos grandes mudanças. Tá bom? Queridos anjos humanos, um prazer imenso estar com você toda semana. Espero que você tenha gostado da minha live. Vou fazer bem blogueira agora, hein? Se você gostou da minha live, gostou desse conteúdo, em forma de gratidão, deixe seu like, compartilhe, vai no YouTube, ouve as meditações que você me auxilia muito nesse processo, tá bom, meus amores? Beijo, beijo, beijo! Fiquem na luz, até a semana que vem. Tchau!